Nossa aula de hoje. Hoje a gente vai dar início aí a um conteúdo que é a introdução à química orgânica, tá? Então agora a gente vai deixar um pouquinho de lado toda aquela dificuldade que a gente estava tendo com a parte de cálculos, com a parte de contas que envolviam as nossas aulas e que eu sei que estava pesando bastante para vocês, em virtude da dificuldade que era o tema que a gente estava estudando. E agora a gente passa para um tema bem mais fácil, um tema bem mais tranquilo, assim, bem simples. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma facilidade gigantesca com esse conteúdo, que é a parte da química orgânica, tá? Deus ajude que seja mesmo, porque ontem eu não estava conseguindo responder nada de química no simulado. Nossa, eu chorei, Jefferson. Você tem noção de eu ter chorado de não conseguir responder? Eu estava muito triste. Eu imagino. Imagina, porque assim, é um conteúdo extremamente complexo mesmo, aquele que a gente passou, aquele que a gente estudou. Como ele envolve cálculo, assim, você tem já tem uma dificuldade natural com ele e acaba se complicando mais ainda quando, por exemplo, a gente está nesse período de aulas remotas onde a gente não consegue estar perto para poder sentar junto, explicar uma, duas, três vezes, se forem necessárias, para poder compreender o tema ali, tá? Mas eu garanto para vocês que esse próximo tema nosso aqui da química orgânica, ele é super tranquilo, ele é super fácil, não é difícil da gente compreender, vocês vão ver que ele é bem facinho, bem tranquilo mesmo, tá? Então vocês podem ficar tranquilos que a química agora ela vai dar uma facilitada para vocês, principalmente para esse finalzinho, tá? Então vamos lá, gente. Se vocês já estiverem com o material de vocês aí, se eu não me engano, é a apostila número 12. 12 ou 13? Acho que é a 13. É a 13, é a nova. Apostila 13. Se eu não me engano, é a apostila de número 13 que tem esse conteúdo. Só verifica para mim aí se o material de vocês está trazendo a apostila número 13 como a primeira apostila mesmo. Eu acho que é a 13, tá? Não, esse não. Mas então vamos falar aqui sobre a química orgânica, tá, gente? Então, para a gente começar, o que é a química orgânica? Antes da gente falar sobre hoje a proposição da ideia da química orgânica em si, vamos fazer uma análise histórica da química orgânica. A química orgânica, lá nos princípios, ou seja, durante o século 17, 18 e 19, ela era tida como a química responsável por estudar todas as substâncias que eram de origens de ser vivo, que eram originárias de ser vivos, ou seja, que eram obtidos de vegetais, de animais, de micro-organismos, enfim. Todos os compostos que eram provenientes de algum ser vivo eram objetos de estudo da química orgânica. Tanto que esse nome orgânica ele surgiu porque a gente fala de material orgânico quando é um material proveniente de algum ser vivo, tá? Acreditava-se até o início do século XIX que os compostos orgânicos eles só poderiam ser produzidos por seres vivos, porque acreditava-se que os seres vivos possuíam uma força vital, que era algo que só existia em seres vivos, e essa força vital que estava presente nas diferentes formas de vida eram capazes de originar os compostos orgânicos, tá? Por exemplo, aqui, eles acreditavam que a vaquinha, quando ela bebia a água, quando ela tomava a água, ela era capaz por gerar um composto orgânico conhecido como metano, tá? E também um outro composto que seria o gás carbônico, que está aqui também. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Isso gerou, dentro da química, o que a gente conhece como vitalismo, tá? A ideia do vitalismo era o seguinte, que essa força vital presente nos seres vivos, ela teria não só a capacidade de originar compostos orgânicos, mas também teria a capacidade de dar origem a novos seres vivos. Por exemplo, eles acreditavam que lá as fezes de um animal, eles seriam capazes de dar origem às moscas. A partir das fezes de um animal surgiriam moscas. Ou então a pedaços de carne que entrassem em decomposição dariam origem a larvas que posteriormente também originavam moscas, tá? Isso vocês estudam lá dentro da biologia, como as teorias de origem da vida, lá quando vocês falam de biogênese, abiogênese, etc, tá?
a abiogênese, que era a teoria que acreditava que o ser vivo ele pode surgir da matéria orgânica inanimada, que seriam restos, né, de organismos vivos, ela tem origem a partir da química orgânica, que é aquela que acreditava que os seres vivos tinham uma força vital capaz de dar origem a novos compostos orgânicos. Mas, no início do século XX, essa ideia ela começou a mudar um pouco. Por exemplo, ali no século XVIII, Shell, que foi um pesquisador de sua época, ele conseguiu isolar um composto orgânico a partir da uva, conhecido como ácido tartárico. Isolou também o ácido cítrico do limão, o ácido lático do leite, a glicerina da gordura e a ureia da urina humana. Ou seja, então ele obteve vários compostos orgânicos, que são o ácido tartárico, o ácido cítrico, o ácido lático e a glicerina e a ureia, vários compostos orgânicos a partir de derivados de seres vivos. Por exemplo, a uva, o fruto da uva, o limão, que é o fruto do limoeiro, o leite da vaca, a gordura, que é retirada dos animais, a urina, que é retirada também dos animais, ele obtinha alguns compostos orgânicos. Isso ajudou a reforçar a ideia do vitalismo, de que os compostos orgânicos são derivados apenas de seres vivos. Em 1777, Bergman definiu que química orgânica era a química que estuda os compostos presentes nos organismos vivos. E a química inorgânica estudava a química dos minerais, ou seja, daquilo que não estava presente em seres vivos. Daqui surgiu a ideia de que a química orgânica ela serviria para estudar somente compostos de origem de seres vivos. Nessa mesma época, Lavoisier ele foi um dos responsáveis por estudar os compostos orgânicos, e ele percebeu que todos os compostos orgânicos, aqueles compostos que eram obtidos de seres vivos, tinham uma característica em comum. Todos eles apresentavam átomos de carbono em sua estrutura. Tá? Então, Lavoisier determinou que os compostos orgânicos, aqueles compostos que são de origem de seres vivos, eles são formados basicamente por átomos de carbono. Tá? Em 1807, no início do século XIX, Berzelius defendeu a teoria da força vital, que é aquela teoria que dizia que somente os seres vivos seriam capazes de gerar compostos orgânicos. Por isso, a ideia de que o ser humano nunca conseguiria produzir artificialmente um composto orgânico. Esses compostos orgânicos só conseguiriam ser produzidos dentro do corpo de um outro ser vivo. Não haveria como produzir algum composto orgânico em laboratório. Era a teoria de Berzelius no início do século XIX. Porém, essa teoria da força vital, ela foi derrubada lá em 1828 por Friedrich Roller. O que esse cara fez? Então, a teoria de Berzelius dizia que as substâncias orgânicas só poderiam ser formadas no interior do corpo de um ser vivo, que seria impossível formar um composto orgânico sem a presença de um ser vivo. Aí o Roller, ele fazendo experimentos com cianato de amônio, que é o NH4OCN, quando ele aqueceu essa substância a uma determinada temperatura, ele percebeu que essa substância ela sofreu uma modificação na sua estrutura e formou o composto que era conhecido na época como ureia. E a ureia era tida como um composto orgânico, que só poderia ser formada por seres vivos. Então, Roller, lá em 1828, ele conseguiu sintetizar um composto orgânico a partir de um composto inorgânico, sem usar o ser vivo, sem ter necessidade de seres vivos, porque o cianato de amônio é um composto inorgânico, ele é produzido artificialmente, ele aqueceu essa substância e produziu a ureia, que é uma substância que antes só estava presente, sabia-se que ela estava presente na urina dos animais, ela só era obtida da urina, mas ele conseguiu sintetizar essa substância em laboratório. Então ele derrubou a ideia da teoria da força vital de que as substâncias orgânicas só se formam dentro do corpo de seres vivos. E a partir daí, aquela ideia de que química orgânica estuda somente os compostos de origem de seres vivos, os compostos de origem orgânica, ela caiu por terra. E aí, então, foi a partir de Friedrich Roller que a química ela passou a ter um novo significado. Em 1858, já na metade do século XIX, Kekulé ele propôs uma nova conceituação para a química, associando o que Roller tinha descoberto
e o que Lavoisier tinha evidenciado lá atrás. Lembra que Lavoisier tinha verificado que todos os compostos orgânicos têm carbono na sua estrutura. Roller tinha derrubado a teoria da força vital, dizendo que ele poderia produzir compostos orgânicos a partir de inorgânicos, sem a presença de ser vivo. Então, Kekulé deu uma nova definição para a química orgânica. Nessa nova definição, ele dizia que a química orgânica é a parte da química responsável por estudar substâncias ou compostos que apresentem átomos de carbono na sua estrutura. Ou seja, química orgânica, hoje é a definição que a gente utiliza, é a área da química responsável por estudar os compostos que têm como base o carbono, tá? Então, quando a gente fala em química orgânica, nós vamos estudar todos os compostos que têm carbono na sua estrutura. Só que nem toda substância que tem carbono, ela é objeto de estudo da química orgânica, tá? Algumas substâncias têm carbono, mas elas não serão consideradas como os compostos orgânicos porque elas são de origem, elas não têm as características básicas que a gente vai estudar para uma substância orgânica. Como, por exemplo, o grafite e o diamante são feitos basicamente de carbono, mas não são considerados substâncias orgânicas. O monóxido e o dióxido de carbono, que são dois gases, também não são considerados como substâncias orgânicas. O ácido cianídrico, o ácido carbônico e o carbonato de sódio também não é considerado compostos orgânicos, tá? Apesar de terem carbono na sua composição, eles não são considerados como substâncias orgânicas. Os compostos orgânicos que nós vamos estudar aqui dentro da química orgânica, em geral, são aqueles formados por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Principalmente carbono e hidrogênio. Se tem carbono e hidrogênio, é composto orgânico. Aí, oxigênio e nitrogênio não é essencial, mas existem algumas que são formadas por oxigênio e nitrogênio. Os átomos diferentes de carbono que aparecem numa substância orgânica, eles são chamados de heteroátomos, tá? Então, por exemplo, o oxigênio é um heteroátomo. O nitrogênio, ele é um heteroátomo. O hidrogênio não, tá? Porque hidrogênio é característica de qualquer substância orgânica. Mas oxigênio e carbono são considerados heteroátomos. Olha aqui, por exemplo, essa estrutura do fenantreno. O fenantreno, gente, que é uma derivação do antraceno, vocês vão ver depois o porquê que ele está representado nessas formas geométricas, mas por enquanto a gente vai só passar por ela. O fenantreno é formado só por carbono e hidrogênio, então não aparece nada, que eu não estou vendo nenhum símbolo diferente aqui, porque ele só tem carbono e hidrogênio. Já a nicotina, que é uma das principais substâncias presentes no cigarro, e é inclusive aquela substância que é a que tem potencial viciante no cigarro, ela tem átomos de nitrogênio na sua estrutura. Então ela tem heteroátomos, por isso esses átomos de nitrogênio são representados aqui. Depois, mais para frente, a gente vai entender o porquê que o fenantreno é desenhado dessa forma e a nicotina dessa outra forma aqui, tá? Mas o porquê que eu preciso estudar química orgânica, gente? Por que precisa ser importante a gente conhecer essa área do conhecimento conhecida como química orgânica, tá? Qual é a utilidade da gente conhecer os derivados dessa disciplina? Primeiro, os compostos orgânicos, eles estão presentes em uma quantidade infinitamente superior do que as quantidades de compostos inorgânicos. Até o ano de 2005, ou seja, 15 anos atrás, já se conheciam mais de 18 milhões de substâncias orgânicas diferentes, tá? Hoje, 15 anos depois, esse número já deve ter mais do que dobrado, com toda certeza, tá? E hoje, a química orgânica é uma das áreas mais estudadas dentro da indústria, seja ela a qual indústria for, tá? Não importa qual é a indústria, hoje a química orgânica é a área mais estudada dentro de uma indústria. Por quê? Porque a maior parte dos materiais que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente utiliza ao nosso redor, eles são derivados de compostos orgânicos. Eles são substâncias que foram produzidas a partir de compostos orgânicos. Por exemplo, os plásticos. Todos os tipos de plásticos que a gente usa no nosso dia a dia são derivações de algum composto orgânico.
Por exemplo, o nylon, o poliéster, que é utilizado para fazer roupas, o teflon, que é utilizado como antiaderente, o rayon, que é utilizado principalmente em sprays. Todos eles são derivados de compostos orgânicos. Também temos alguns compostos orgânicos de origem natural que são importantíssimos no nosso dia a dia, como o petróleo e todos os seus derivados, o gás natural, que é utilizado como combustível veicular, e o carvão mineral, que é utilizado como combustível na indústria. E ainda temos os compostos orgânicos sintéticos, que são aqueles que a gente produziu, que a gente gerou, que a gente criou em laboratório, a partir dos compostos orgânicos naturais que eram evidenciados, como os diferentes tipos de plásticos, desde o PET, o PVC, o PHC, enfim, todas as variações dos plásticos, os corantes utilizados para pintar alimentos, para pintar roupas, enfim, os corantes de um modo geral são derivados de compostos orgânicos. Todos os medicamentos que a gente usa hoje são substâncias orgânicas e a maioria deles foram produzidas em laboratório. Os inseticidas, os agrotóxicos que são usados em plantações também são substâncias orgânicas. As nossas roupas também foram produzidas a partir de substâncias orgânicas. A gente pode colocar aqui nesse etc. mais uma infinidade de coisas que estejam à sua volta. Eu garanto que se você der uma olhada aí à volta na sua casa, a maioria das coisas que estão ao seu redor aí são derivados de compostos orgânicos, tá? Por exemplo, a mesa que você deve estar em cima dela, se ela for de madeira, ela é um composto orgânico. A tinta com a qual foi pintada a sua parede, ela é um composto orgânico. O plástico com o qual foi feita sua caneta é um composto orgânico. O papel da sua apostila é um composto orgânico. A tinta com a qual foi impressa a imagem na tua apostila é um composto orgânico. Então, a gente, hoje em dia, por que a química orgânica ela é importante, gente? Porque é a partir da descoberta de compostos orgânicos que a gente consegue gerar novos produtos. E quando a gente pensa, por exemplo, na saúde, na produção de medicamentos, essa área aqui, se você não tiver uma base de química orgânica, nem adianta você ir para essa área da saúde. Porque aqui você conhecer a química orgânica é fundamental. A química orgânica é a base de qualquer ciência da saúde. Tá? Mas o porquê, então, que existe uma área da química toda especial para estudar as substâncias que são feitas a partir do átomo de carbono, ou seja, as substâncias que são formadas principalmente por átomo de carbono. O que o carbono tem de especial, o que ele tem de diferente das demais substâncias, que torna ele um composto tão especial assim? Primeiro, o átomo de carbono, se você procurar ele na tabela periódica, ele está na família 14 ou 4A, junto com o silício e com o germânio. Ele tem como número atômico 6, número de massa é 12 aproximadamente, e a distribuição eletrônica do carbono nas camadas eletrônicas é essa que está aqui embaixo, 1s2, 2s2 e 2p2, tá? Tendo 2 elétrons na primeira camada eletrônica e 4 na última. Pelo fato do átomo de carbono ter 4 elétrons na última camada eletrônica, isso significa que o carbono ele é um átomo tetravalente. O que isso quer dizer, o carbono ser um átomo tetravalente? Significa que para que ele adquira a estabilidade eletrônica, lembra que vocês já estudaram lá no primeiro ano isso, elementos químicos que não tenham 8 elétrons na última camada, ou seja, que o carbono só tem 4, então quem não tem 8 elétrons na última camada eletrônica precisa fazer ligações químicas para atingir a estabilidade eletrônica, que é quando o átomo fica com 8 elétrons na sua última camada. Como o carbono só tem 4, para ele adquirir a estabilidade eletrônica, ele precisa fazer 4 ligações químicas. Por isso que eu falo que o carbono é um átomo tetravalente, porque ele precisa fazer 4 ligações químicas para que ele possa adquirir a estabilidade eletrônica. E essas 4 ligações químicas, a gente vai ver mais para frente, elas podem ocorrer das mais variadas formas possíveis, tá? Postulados de Kekulé. O que ele disse lá quando ele propôs, então, que a química é a área da ciência, a química orgânica é a área da ciência responsável por estudar os compostos à base de carbono? Qual foi a explicação que ele deu para que o carbono fosse tão importante assim? A primeira, a gente já falou, o carbono ele é uma substância tetravalente. Significa que ele precisa fazer 4 ligações químicas, ele tem 4 valências livres.
e pode fazer 4 ligações covalentes para formar moléculas. Obrigatoriamente, o carbono sempre precisará fazer 4 ligações químicas, tá? Podendo ser uma ligação diferente com cada átomo, aqui, uma ligação com cada tipo de átomo diferente, como essa substância aqui, que é o metano, em que o carbono faz uma ligação química com cada hidrogênio aqui, fechando o 4 para ele adquirir estabilidade eletrônica. Ou nesse caso do eteno, aqui, onde o carbono faz uma ligação com o hidrogênio, uma ligação com o hidrogênio, e aqui ele faz 2 ligações com o carbono, tá, gente? Cada risquinho representa uma ligação química. Aqui, como tem 2 risquinhos, significa que esses 2 átomos de carbono, eles fazem 2 ligações entre eles. Nós chamamos essa ligação aqui de ligação dupla. E essa ligação aqui, que é representada por um risquinho só, é uma ligação simples. Na ligação dupla, significa que esses 2 carbonos estão compartilhando 2 pares eletrônicos juntos, tá? Quando a ligação aqui é um risquinho só, significa que esses 2 átomos estão compartilhando um único par eletrônico entre carbono e hidrogênio. Ou ainda pode acontecer do carbono fazer uma ligação tripla, que é representada por 3 risquinhos. Aí, então, ele faz uma ligação tripla com outro átomo de carbono e uma ligação simples com outros átomos quaisquer, como acontece aqui no caso do etino, tá? Segundo o postulado de Kekulé, é o carbono ter 4 valências livres. Isso faz com que as 4 ligações elas sejam equivalentes. O que significa dizer que as 4 ligações do carbono elas são equivalentes? Significa que a posição onde se encontra uma ligação química, ela não difere 2 compostos diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem a fórmula estrutural do clorofórmio, que é o CH3Cl. É um átomo de carbono ligado com 3 hidrogênios e um átomo de cloro. A posição onde esse átomo de cloro vai se encontrar na molécula de clorofórmio não importa. Em qualquer ponto que o cloro esteja ligado ao átomo de carbono, essa substância será o clorofórmio, porque as 4 ligações químicas do carbono, elas são equivalentes. Se elas são equivalentes, significa que elas são iguais. Então, não importa o lado onde está esse cloro aqui, em qualquer posição que ele seja encontrado, a substância será o clorofórmio. E o terceiro postulado de Kekulé é que o carbono é uma substância capaz de formar cadeias. Ele é uma substância que tem a característica que a gente chama de encadeamento. E aqui está a principal característica pelo qual o carbono é capaz de formar milhões e milhões e milhões de substâncias químicas diferentes. Porque a característica de uma substância química orgânica está na quantidade de carbonos que ela possui e nas formas como esses carbonos se ligam, na maneira como esses carbonos se organizam, tá? Então, o átomo de carbono ele pode se organizar, se juntar com outros átomos de carbono, formando o que nós chamamos de cadeias carbônicas. E a forma como essas cadeias carbônicas elas podem se agrupar, existe uma infinidade de formas e que a gente aí pode citar elas, a gente pode ficar a vida inteira falando sobre essas cadeias carbônicas, que a gente não vai ver todas, tá? Mas isso não é característica só do carbono, de formar cadeias. O enxofre e o fósforo, por exemplo, também são substâncias que formam encadeamento. Também formam cadeias de elementos, cadeias de enxofre e cadeias de fósforo. Só que as cadeias formadas por enxofre e fósforo não formam cadeias tão longas quanto o carbono forma e nem tão estáveis quanto a do carbono. As cadeias de enxofre ou as cadeias de fósforo são cadeias mais curtas e instáveis, que podem ser quebradas facilmente. Diferente das cadeias de carbono, que existem substâncias orgânicas que são formadas por milhões de átomos de carbono unidos. E esses átomos de carbono apresentam uma grande estabilidade química entre eles, tá? Quais são as propriedades que a gente aplica para um composto orgânico? Ou seja, o que a gente espera de uma substância orgânica com relação às suas propriedades gerais? Tá? Primeiro, por apresentarem predominantemente ligações do tipo covalente, que são ligações onde ocorre compartilhamento de elétrons, as moléculas orgânicas
em geral, vão ter ponto de fusão e de ebulição baixos. São substâncias que a temperatura ambiente geralmente são líquidas ou então gases. A grande maioria dos compostos orgânicos à temperatura ambiente é um gás. Alguns poucos são líquidos. Dificilmente encontraremos composto orgânico sólido à temperatura ambiente. Tá? A maioria é gás, tendo alguns representantes líquidos. Tá? A solubilidade em água. Esses solventes, como eles são predominantemente formados por ligações covalentes, na maioria eles são solúveis em solventes apolares, ou seja, não se misturam muito bem com água. A grande maioria dos compostos orgânicos são solúveis em componentes apolares. Existem aqueles que são solúveis em compostos polares, sim, mas não é tão comum. Uma solução aquosa formada por um composto orgânico, geralmente ela não tem características elétricas, ele não conduz eletricidade, ou seja, é o que a gente chama de uma solução não eletrolítica, e podem apresentar polimeria ou isomeria. Polimeria a gente vai estudar ainda, e isomeria também. Só por hora. Polimeria é a capacidade que várias moléculas diferentes têm de se unir e formar um composto maior, um composto grande, formado pela repetição dessas moléculas. E isomeria, quando dois compostos parecem serem iguais, mas apresentam propriedades químicas diferentes. Tá? Os tipos de ligações que os átomos de carbono podem fazer entre si. Então, dois átomos de carbono podem fazer entre si 3 tipos de ligações. Uma ligação simples, que é representada por um tracinho só, e indica que esses dois átomos estão compartilhando um par de elétrons apenas. Pode ser uma ligação dupla, que é representada por um traço duplo entre esses dois carbonos, indicando que eles estão compartilhando 2 pares eletrônicos. Ou ainda pode ser uma ligação tripla, indicando que esses dois átomos de carbono estão compartilhando 3 pares eletrônicos. Tá? Aí as formas que a gente tem de representar um composto orgânico. Em geral, nós temos 4 formas de representar um composto orgânico, que é o que a gente chama de fórmulas químicas. A fórmula química é a forma como eu represento uma substância química. Tá? Para os compostos orgânicos, existem 4 formas diferentes. Existe a fórmula eletrônica, que é essa daqui, onde nós colocamos os elétrons de cada elemento químico, por exemplo, o carbono. Esses 4 xizinhos aqui ao redor do carbono representam os seus elétrons. O hidrogênio, essa bolinha representa o elétron do hidrogênio, e eu coloco os 2 elétrons aqui, ó, o xizinho do carbono e a bolinha do hidrogênio juntos, indicando que está ocorrendo um compartilhamento entre esses 2 elétrons, um compartilhamento entre eles. Então, essa forma de representação é chamada de fórmula eletrônica de Lewis, onde a gente representa os pares eletrônicos que estão participando da ligação química na substância orgânica. Tá? Bem pouco usada essa forma aqui. A segunda forma é a fórmula estrutural. A fórmula estrutural é a mais utilizada, é aquela que a gente representa quase que sempre um composto orgânico, onde nós vamos mostrar aqui a ligação entre as substâncias, os pares eletrônicos que estão sendo compartilhados, eles vão ser representados através de um traço. Então, no lugar do xizinho do carbono e da bolinha do hidrogênio, eu coloco um traço ligando os dois, indicando que eles estão compartilhando um par eletrônico entre eles. Tá? A terceira forma, também bem utilizada, só que extremamente simplificada, é a fórmula molecular. A fórmula molecular é quando a gente coloca os elementos químicos que formam a substância e a quantidade de cada um deles. Por exemplo, aqui, ó, não é um carbono e 4 hidrogênios ligados nele. Então, eu represento essa substância assim, CH4, porque são 4 átomos de hidrogênio ligados ao átomo de carbono. E a última forma, essa daqui é assim, bem pouco utilizada, que é a fórmula geométrica, que elas indicam como a molécula poderia ser vista se a gente estivesse olhando ela em 3 dimensões. Se a gente estivesse olhando a molécula propriamente dita na nossa frente, numa proporção em 3 dimensões de altura, largura e profundidade, como a gente veria ela. Esse daqui é a fórmula estrutural plana, tá?
como se eu estivesse olhando em 2 dimensões só. Eu só tenho noção de largura e de altura aqui. Deixa eu pegar aqui o meu desenho aqui, o apontador a laser. Então aqui, olha, gente, aqui vocês podem observar que essa molécula, a gente só tem noção de 2 dimensões, que é a largura e a altura. Aqui é para a gente ter uma noção de 3 dimensões. Essa fórmula geométrica, a gente tem uma noção tanto de altura, de largura, quanto de profundidade. Esse risco esse traço mais alongado aqui, significa que esse hidrogênio estaria vindo para frente do átomo de carbono, em direção, por exemplo, a mim aqui no meu computador, ou em direção a vocês aí no celular ou no computador de vocês. Esses hidrogênios, eles iriam para as regiões laterais do carbono, e esse daqui para a parte de cima. Então, dando uma ideia, formando aqui como se fosse uma pirâmide, tá? Onde o carbono seria o centro da pirâmide e os vértices dessa pirâmide seriam os átomos de hidrogênio, tá? Essa forma de representação é a fórmula geométrica. E aí, quando a gente tem o carbono formando cadeias carbônicas, em geral, nós costumamos classificar o átomo de carbono de acordo com a quantidade de outros carbonos aos quais eles estão ligados. Por exemplo, vamos pegar aqui, olha. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Então, olha, presta atenção nesse átomo de carbono aqui, ó, marcado com o número 1. Esse que eu pintei em amarelinho. Se vocês olharem aqui, esse tracinho indica que ele está se ligando com uma substância qualquer aqui, não foi colocada porque não interessa. Aqui também é uma outra substância que não nos interessa. Deveria ter mais um tracinho aqui para baixo, né? Porque ele tem que ter 4 ligações químicas. Aqui só está apresentando 3, mas ele tem que ter 4, tá? E aqui, esse tracinho mostrando ele ligado com esse outro carbono ali. Vou pintar o outro carbono de outra cor. Vou pintar ele de vermelhinho. Então, esse átomo marcado ali como C1, que é o carbono de número 1, ele só se liga com um outro átomo de carbono. Quando isso acontece, quando um átomo de carbono só se liga com um outro átomo de carbono, ele é chamado, então, de carbono primário. Primário porque ele só se liga com um outro átomo de carbono. Olha aqui, o C5 também é primário porque só se liga com um átomo de carbono, que é o C2. O C4 também é primário, porque ele só se liga com um outro carbono, que é o C3. O C6 também é primário, porque ele só se liga com um outro carbono, que é o C7. E o C8 também é primário, porque ele só se liga com um outro átomo de carbono, que também é o C7. Tá? Agora, quando a gente analisa aqui o carbono de número 3, vamos olhar o carbono de número 3 aqui, que é esse aqui, o C3. O carbono de número 3, ele está ligado aqui com o carbono 4 e com o carbono 2. Então, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Quando a gente tem uma cadeia carbônica onde um dos carbonos está ligado a 2 outros átomos de carbono, a gente diz que esse átomo é um carbono secundário. Secundário porque ele se liga a outros 2 átomos de carbono. Tá? Agora vamos analisar o próximo aqui, que é o C7. Olha aqui, o carbono de número 7, ele está ligado com o carbono 6, com o carbono 8 e com o carbono 2. Então, ele está ligado a 3 átomos de carbonos diferentes. Portanto, ele é classificado como um carbono terciário. Terciário porque são 3 átomos de carbonos diferentes que estão ligados nele. E, por fim, para terminarmos, temos aqui o C2, que ele está ligado a 4 átomos de carbono, que é o C1, o C3, o C5 e o C7. Portanto, o carbono de número 2 ele é um carbono quaternário, porque ele tem 4 outros átomos de carbono ligados a ele. Na outra substância que está aqui ao lado, gente, vamos voltar lá nessa outra substância. Olha aqui. Esse C aqui que está com um verdinho em cima dele é carbono primário. Então, esse é carbono primário, esse é primário, esse é primário, esse é primário, esse também é primário. O que está com o 2 vermelhinho em cima dele é um carbono secundário.
Então, a gente tem aqui, ó, esse é carbono secundário, porque tem carbono aqui e carbono ali. Esse é secundário, porque tem um carbono aqui e outro carbono ali, tá? O que está com esse azulzinho mais fraquinho em cima dele é um carbono terciário, como é o caso desse daqui, que tem um carbono aqui e um carbono aqui. E esse que tem o 4 roxinho em cima dele é um carbono quaternário, porque apresenta ligação aqui, aqui com outro carbono, aqui também e aqui também. Então são 4 carbonos ligados nele, tá? A gente sempre classifica todos os átomos de carbono de uma cadeia de acordo com a quantidade de outros átomos de carbono com a qual ele se liga. Primário se liga a só um, secundário a 2, terciário a 3 e quaternário a 4, tá? Aí as cadeias carbônicas. Quando a gente tem os átomos de carbono formando cadeias, ou seja, quando ele apresenta essa propriedade de formação de cadeias, nós vamos classificar as cadeias carbônicas em 3 grupos. Em cadeias abertas, fechadas ou mistas. Qual é a diferença de cada uma dessas cadeias, tá? Cadeias abertas são aquelas em que as ligações entre os átomos de carbono, elas não formam uma sequência linear. Uma sequência linear não, um ciclo, tá, gente? Por exemplo, ó, vamos supor assim, esse carbono que está começando a nossa cadeia, esse carbono ali, ele não se liga com o carbono que está fechando, que está acabando a nossa cadeia, certo? Se eu fosse representar essa cadeia carbônica aqui na forma de um risco, na forma tentando representar os átomos de carbono aqui, essa cadeia, ela seria representada assim, então, ó, essa cadeia aqui que eu estou explicando para vocês. Então, ó, vou fazer aqui, ó, esse risco, primeiro risco vermelho aqui, são esses 2 átomos de carbono ligados. Esse segundo risco que eu vou fazer aqui, esses 2 outros átomos de carbono ligados. E essa ligação entre esses outros átomos de carbono aqui, como esse carbono está no meio e ele se liga com outro carbono, vou sair aqui do meio mais um risquinho representando ela. Então eu poderia representar essa cadeia carbônica dessa maneira assim, tá? Desse jeito que está colocado aqui, formando tipo esse Y aqui de cabeça para baixo. Percebam que isso daqui não forma uma figura geométrica. Não forma um triângulo, não forma um quadrado, não forma um pentágono, um hexágono, ou qualquer outra coisa que seja parecido com uma figura geométrica. Por isso essa cadeia ela é classificada como uma cadeia aberta. Porque o carbono que começa a cadeia, ele não se liga com o carbono que termina a minha cadeia carbônica. Tá? Isso é uma cadeia aberta. As cadeias abertas, elas também podem ser chamadas de acíclicas ou também alifáticas. Tá? Então, acíclicas ou alifáticas é a mesma coisa que cadeia aberta, que é aquela onde o carbono que começa não é o mesmo carbono que termina. Em geral, gente, o que eu digo, o que é uma cadeia aberta para ficar mais fácil da gente compreender? Em geral, eu digo que uma cadeia aberta é aquela em que a gente tem pelo menos 2 carbonos primários. Se eu tiver pelo menos 2 carbonos primários, eu digo que é uma cadeia aberta. Então, olha aqui, esse carbono é primário, esse carbono é primário, esse carbono é primário. Eu tenho 3 carbonos primários, então cadeia aberta. Aqui, ó, carbono primário e carbono primário. Mais 3 carbonos primários, cadeia aberta de novo. Eu tenho aqui, olha, gente, carbono primário, cadeia aberta. Mais um primário e mais um primário, cadeia aberta. Primário e primário, cadeia aberta. Primário e primário, cadeia aberta também. Então, se ela tem mais de um carbono primário, se ela tem 2, 3, 4 e aí por diante, eu classifico ela como uma cadeia aberta, acíclica ou alifática. Tá?
Aí as cadeias abertas, elas vão receber nomenclaturas, elas vão receber uma classificação de acordo com a sua estrutura, seguindo alguns critérios. Primeiro critério que eu vou usar para classificar a minha cadeia aberta é a presença de um heteroátomo. Lembra que nós falamos anteriormente, tá? Heteroátomo é elementos químicos, principalmente nitrogênio, fósforo, enxofre, mas que seja um elemento químico que é diferente do carbono e que está na minha cadeia carbônica. Isso é um heteroátomo, tá? Se a nossa cadeia carbônica ela não possui heteroátomo, e gravem bem isso daqui, ó, gente, entre carbonos, ela é chamada, então, de uma cadeia homogênea. Se ela possui heteroátomo entre os carbonos, se ela tem algum átomo que é diferente de carbono e hidrogênio no meio da cadeia, ou seja, entre dois carbonos, ela é uma cadeia heterogênea. Olha aqui, por exemplo, estão vendo que tem um nitrogênio no meio de dois carbonos aqui? Tem heteroátomo, portanto, cadeia heterogênea, tá? Mas o heteroátomo tem que estar entre dois carbonos, senão não é heterogêneo. A segunda forma da gente classificar as nossas cadeias abertas é quanto à disposição dos átomos de carbono, ou seja, a forma como os nossos átomos de carbono eles se associam, tá? Uma cadeia normal é aquela que não possui radicais. O que é radical? É um outro átomo de carbono saindo da nossa cadeia. Tá saindo da nossa cadeia. Em geral, gente, para ficar mais fácil, como que eu sei quando é uma cadeia normal? Quando a minha cadeia carbônica só tiver átomos de carbono primário e secundário. Se só tiver primário e secundário, ela sempre vai ser uma cadeia normal. Tá? Agora, se eu tiver átomos de carbonos terciários ou quaternários na nossa cadeia, aí ela vai ser ramificada, porque ela tem radical. Tá? Então, normal é a cadeia que não possui radicais, ou seja, só tem carbonos primários e secundários, e ramificada é aquela cadeia que tem radicais, ou seja, tem carbonos terciários ou quaternários. Olha aqui em cima, gente. Vou falar rapidinho aqui. Primário, secundário, primário. Primário, secundário, secundário, primário. Primário, secundário, secundário, primário. As três cadeias só têm carbono primário e secundário. Agora, olha aqui embaixo. Primário, terciário, secundário, 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 primário. Então, tem um carbono terciário. Se tem carbono terciário, é ramificada. A última forma ainda de classificarmos as cadeias abertas é quanto o tipo de ligação química que os átomos de carbono fazem um com o outro, ou seja, quanto à saturação da nossa cadeia. Tá? Ela pode ser uma cadeia saturada quando no meio da cadeia carbônica só existem ligações simples, ou seja, os átomos de carbono só compartilham um par eletrônico entre eles. E, olha, volto a ressaltar, tem que ser entre dois carbonos, tá? Se fosse aqui uma ligação dupla e aqui um oxigênio, por exemplo, já não seria mais classificada como, continuaria sendo uma ligação, uma cadeia saturada, porque a dupla ligação, ela está com oxigênio, não com outro carbono, tá? Ou ela pode ser insaturada quando, no meio da cadeia carbônica, existem ligações duplas ou triplas. Olha aqui, por exemplo, dois carbonos, entre eles fazem uma dupla ligação. Isso é uma cadeia insaturada. Dois carbonos, entre eles fazem uma ligação tripla. Então, também é uma cadeia insaturada. Cadeia saturada, somente ligações simples. Insaturada, ligações duplas ou triplas entre os carbonos. E agora, o que são cadeias fechadas, tá? Cadeias fechadas são aquelas em que os átomos eles se ligam formando um ciclo, ou mais especificamente, uma figura geométrica, tá? Uma figura que vai ficar parecida com alguma figura geométrica. Por exemplo, olhem aqui. Esse átomo de carbono se liga com esse,
que se liga com esse, que se liga com esse e que se liga com esse. Se eu fosse representar daquele jeito que eu fiz anteriormente, cada ligação entre carbonos por um tracinho. Então, vou representar essa ligação aqui, formando um traço aqui. Agora, essa ligação por mais um tracinho, formando um traço aqui. Essa ligação aqui, por mais um tracinho. E mais essa ligação por outro tracinho. Eu tenho a formação de uma figura geométrica, que é um quadrado. Tá? Então, se as ligações entre os nossos átomos, elas formam um quadradinho, elas formam uma figura geométrica, eu digo que a cadeia carbônica ela é do tipo fechada. Tá? Aí a cadeia carbônica fechada ela vai ser classificada seguindo alguns critérios. O primeiro critério é quanto à presença de um anel aromático ou não. Tá? Se ela não tem anel aromático, já vou explicar para vocês o que é o anel aromático, mas se ela não tem anel aromático, eu chamo ela de cadeia alicíclica ou não aromática. Toma muito cuidado, gente. Olha aqui, ó. Aqui eu escrevi que cadeia aberta pode ser chamada de acíclica também. A cadeia fechada, ela pode ser alicíclica. Quando eu digo que uma cadeia fechada ela é alicíclica, significa que ela não tem anel aromático. Tá? Ou então ela é uma cadeia aromática. Aromática é quando ela tem o anel aromático no meio da sua ligação. Gente, o que é uma cadeia aromática para ficar fácil da gente entender? Uma cadeia que seja aromática, ela tem que ser formada obrigatoriamente por 6 átomos de carbono. Então aqui, ó, em cada vértice dessa ligação é um átomo de carbono que está presente. Se você contar aqui, ó, são 6 átomos de carbono. Então, carbono, 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 carbono. 6 átomos de carbono. E entre esses átomos de carbono, vai existir uma alternância de ligações duplas, simples. Dupla, simples. Dupla e simples. Gerando um efeito que a gente chama de ressonância. Tá? Então, toda cadeia que tenha essa configuração aqui, deixa eu apagar ali que ficou mais difícil de enxergar ainda. Então, toda cadeia que tenha essa configuração aqui, 6 átomos de carbonos unidos uns aos outros, fechando um ciclo, e com alternância de ligação simples e dupla, simples e dupla, simples e dupla, aí eu digo que essa cadeia é uma cadeia aromática. Tá? Existem 3 formas de eu representar uma cadeia aromática. Assim, assim ou assim. Das 3 formas estão corretas, tá? E essas 3 substâncias aqui é a mesma coisa. Essas 3 substâncias são chamadas de benzeno. É o nome dessa cadeia carbônica aqui, benzeno. Nossa, que coisa mais linda essa escrita. Benzeno. Só são formas diferentes, tá? Essa daqui é aquela forma que a gente aprendeu chamada de forma estrutural, fórmula estrutural. E aqui essa e essas são as fórmulas estruturais simplificadas. A gente esconde os átomos de carbono e de hidrogênio e representa eles só através de risco. O hidrogênio não precisa nem representar, tá? Percebo que o hidrogênio saindo aqui desse carbono nem é representado aqui. Só é colocado tracinhos indicando os carbonos. Cada vértice da substância aqui é um átomo de carbono, então são 6 átomos de carbono. E onde tem 2 risquinhos significa que é uma ligação dupla. Tá? Aí, se a gente tem uma cadeia aromática, as cadeias aromáticas elas podem ser divididas em mononucleadas, quando ela só tem um anel aromático, como está aqui. Perceba que aqui só tem um anel aromático, aqui só tem um anel aromático. Ou ela pode ser polinucleada. Uma cadeia polinucleada é aquela que tem 2 anéis aromáticos. Tá? Já as cadeias polinucleadas também são classificadas em polinucleadas isoladas, quando os 2 anéis aromáticos eles estão separados por um átomo de carbono, tá? Tem um átomo de carbono no meio entre os 2, ou condensada, quando os anéis aromáticos estão ligados todos juntos, sem ter carbono no meio deles, sem ter um carbono separando o anel aromático, como é esse caso aqui, ó, são 3 anéis aromáticos ligados juntos, sem uma separação entre eles, tá? Para fechar nossa aula, cadeias fechadas, que não são aromáticas, ou seja, as cadeias
alicíclicas. Elas são saturadas ou insaturadas, seguindo o mesmo princípio que a gente já viu lá atrás. Saturada, só ligações simples na cadeia. Insaturada, tendo ligação dupla ou tripla. No caso aqui não vai ter tripla, porque senão não forma cadeia fechada, tá? Então é só dupla. E elas podem ser classificadas quanto à presença de heteroátomo também. Em homogênea, quando só tem carbonos, e heterogênea ou heterocíclica, quando no meio do nosso ciclo eles vão apresentar um heteroátomo ligado a eles, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa ligação aqui não poderia estar aparecendo aqui, tá, gente? Foi erro de quem fez a imagem. Eu peguei a imagem da internet, mas não poderia ter essa ligação aqui, senão os carbonos passam de 4 ligações, eles só podem ter 4. Aqui essa cadeia, olha, 1, 2, 3, 4 com oxigênio, 1, 2, 3, 4 com oxigênio aqui também, tá? Então aí aqui nesse caso, percebo que a ligação entre esses dois carbonos, ela é interrompida por um átomo de oxigênio. Por isso essa cadeia ela é chamada como heterogênea ou heterocíclica, tá? E finalizando, nós temos as cadeias mistas. As cadeias mistas são aquelas que têm partes abertas e partes fechadas, como essa daqui, por exemplo. Tem 4 carbonos ligados formando um quadradinho, formando um ciclo, e um carbono saindo desse ciclo, ou seja, saindo para o lado de fora aqui da cadeia fechada. Então, essa cadeia aqui ela vai ser classificada como uma cadeia carbônica mista, tá? Aí aqui a gente tem um resuminho geral da classificação das cadeias carbônicas. Eu vou mandar esses slides lá na sala de aula de vocês, depois vocês dão uma olhada lá, tá bom? Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Como que a gente classificaria essa cadeia carbônica aqui do linalol, que é um dos principais componentes do óleo de alfazema, que é utilizado aí muito para fazer massagens, principalmente, tá? Como que a gente faria a classificação dessa cadeia com relação à estrutura dela, tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que analisar se a cadeia ela é aberta ou fechada. Lembra que eu falei para vocês, se tiver mais de 2 carbonos primários, 2 ou mais, na verdade, ela é cadeia aberta. Então tem aqui, ó, um carbono primário, mais um carbono primário, mais um carbono primário e mais um carbono primário. São 3 carbonos primários. Aliás, 3 não, 4 carbonos primários. Tem bem mais de 2. Então, com relação a essa cadeia ser aberta ou fechada, ela com certeza é uma cadeia aberta, tá? Aberta, lembrem que ela também pode ser chamada de acíclica ou alifática. Aberta, acíclica ou alifática. A segunda forma de classificação que eu vou dar para essa cadeia é quanto à estrutura dela. Se ela é normal ou se ela é ramificada. Lembram que eu disse para vocês lá atrás, uma cadeia que é normal só tem átomos de carbono primário e átomos de carbono secundário. Se ela é uma cadeia ramificada, ela tem átomos de carbono terciário ou átomos de carbono quaternário, tá? Vamos pintar os carbonos aqui de acordo com a classificação deles. Ó, em amarelinho, eu vou pintar todos os carbonos que são primários. Então, olha aqui. Esse é primário, esse também e esse também. São todos carbonos primários, esses que eu pintei de amarelinho. Em vermelho, vou pintar os carbonos secundários. Então, esse é secundário, esse é secundário, esse é secundário e esse também é secundário. E em azul, vou pintar os carbonos terciários. Esse é um carbono terciário e esse também é um carbono terciário. Então, na minha estrutura, na minha cadeia, eu tenho átomos de carbonos terciário. Não é só primário e secundário. Como eu tenho átomos de carbono terciário, significa que a minha cadeia, então, quanto à estrutura dela, ela é ramificada, tá? Aberta e ramificada. Aí agora eu preciso analisar quanto à questão das ligações entre os átomos de carbono, tá? Com relação às ligações entre os átomos de carbono, gente, é muito importante vocês fixarem o seguinte.
A gente só classifica uma cadeia carbônica como saturada ou insaturada quando a presença de dupla ligação ela estiver na cadeia principal. Como que a gente sabe que a cadeia que tem que estar na cadeia principal? Nós já falamos aqui que a nossa cadeia ela é ramificada. Então ela tem uma cadeia original, uma cadeia principal, e dessa cadeia principal existem ramificações. Então a gente precisa identificar qual é a cadeia principal. Como que nós vamos fazer isso? Opa! Foi para frente. Oi. Quando que a gente sabe se ele é primário ou secundário? Eu ia perguntar antes, só que daí, agora que eu falei. Não, beleza. Tranquilo. Você está vendo aqui, esse carbono aqui? Quantos outros carbonos ligados a ele tem? Nesse carbono que eu estou aqui, ó, grifando ele de vermelho. Quantos outros carbonos que estão ligados diretamente a ele por uma ligação química? Quantos carbonos tem ali? Ligados nele diretamente? Quantos outros C? Oi? É um? Um só, que é só esse aqui, não é verdade? Uhum. É só esse outro. Então, como só tem um carbono ligado nele, esse daqui é primário. Vamos ver esse daqui agora, ó, esse outro que eu pintei de vermelhinho aqui. Pro lado de cá, esse risquinho representa que ele está ligado com quem? Não entendi a pergunta, como que é? Olha, esse carbono que eu grifei agora aqui, o vermelhinho aqui, esse daqui que eu estou passando a setinha do mouse em cima dele. Uhum. Pro lado de cá, esse risquinho representa que ele está ligado com quem? Esse risquinho da esquerda dele aqui representa que ele está ligado com quem? Com o carbono, tá? Não é com o hidrogênio. Apesar do hidrogênio estar na frente aqui, mas não é com o hidrogênio, é com o carbono que ele está ligado. Então, aqui na esquerda, ele se liga com um carbono, e aqui na direita, ele se liga com outro carbono também. Então, quantos átomos de carbono estão ligados a esse daqui que eu grifei inicialmente? 2. 2, então ele é secundário, porque ele tem 2 átomos de carbono ligados nele. Agora vamos ver esse daqui, ó, esse carinha aqui. Para baixo tem um carbono ligado nele, para a direita também tem um carbono ligado nele, para a esquerda também tem um carbono ligado nele. Então ele tem 3 carbonos. Se ele tem 3 carbonos ligados nele, ele é um átomo de carbono terciário. E um quaternário é aquele que teria 4 outros átomos de carbono ligados neles. Tá? Entendeu? Quando que ele é primário, quando que é secundário, quando que é terciário? Uhum. Tá? Obrigada. Então vamos lá. Voltando à ideia do que eu estava falando aqui. Agora eu preciso classificar a minha cadeia se ela é saturada ou insaturada. Para eu classificar em saturado ou insaturado, eu preciso determinar qual é a minha cadeia principal. Como que eu determino a minha cadeia principal? Você vai fazer assim, olha. Encontra todos os carbonos primários. Vou pintar aqui todos os carbonos primários. Esse é primário. Esse é primário. Esse é primário. E esse é primário. Tenho 4 carbonos primários. Agora, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão contar o número de carbonos de um primário até outro. Por exemplo, se eu contar daqui, ó, desse daqui, deixa eu pegar o apontador que é melhor, aqui. Desse daqui até esse daqui, a gente vai contar, olha, 1, 2, 3. Então, são 3 carbonos. Agora, se eu contar desse daqui até esse outro aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Se eu contar deste até o último lá do final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desse daqui até esse daqui, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desse até aquele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu contar desse carbono até esse aqui, vai dar 1, 2, 3, 4. Eu vou escolher a distância onde deu a maior quantidade de carbonos. Se eu contar desse aqui até esse aqui, dá 8. Desse aqui
até esse aqui também dá 8. Então, qualquer um dos que agora é principal da. Tudo que tiver fora daqui é ramificação, tá? Essa é a nossa cadeia principal. Para eu dizer se minha cadeia ela é saturada ou insaturada, eu tenho que olhar dentro da cadeia principal. Olhando dentro da cadeia principal, existe dupla ligação ou tripla ligação? Ou seja, tem ali carbonos que são ligados por 2 risquinhos ou por 3 risquinhos? Tem ou não? Responde aí para mim. Tem carbonos que são ligados por 2 risquinhos ou por 3? Dentro da nossa cadeia principal? Aquele ali do meio ali é ligado? Oi? Ah, eu não sei explicar, ele é o do meio ali. Do outro Qual? lado. Desse daqui? Que é. Tá, mas ó, aqui, ó, tá vendo que tem um risquinho aqui e um risquinho aqui? Então são ligações que a gente chama de simples. Quando só tem um risquinho, elas são ligações simples. Mas olha esses dois aqui. Por que tem 2 risquinhos entre eles? Significa que essa ligação ela é do tipo dupla. Aqui nós também temos um com 2 risquinhos, que representa que também é uma ligação dupla. Então, no meio da nossa cadeia, nós temos átomos de carbono que fazem ligações duplas. Portanto, se tem átomos de carbono que fazem ligações duplas, essa cadeia ela é uma cadeia insaturada. Insaturada porque tem duplas ligações ou triplas ligações no meio da cadeia. Se não tivesse esses 2 risquinhos aqui e esses 2 risquinhos aqui, fosse um só, vamos cobrir ele aqui e deixar um só, seria então uma ligação, seria uma cadeia saturada, porque só teria ligações simples, tá? Mas isso não acontece aqui porque tem a dupla ligação, tá? Por fim, falta eu classificar a minha cadeia quanto à presença de heteroátomos, se ela tem ou não tem heteroátomo. Aqui no meio da nossa cadeia principal, onde eu circulei de vermelho, tem alguma coisa que não é carbono ou hidrogênio? Tem, por exemplo, enxofre, fósforo, oxigênio, nitrogênio, ou qualquer outra coisa que não é carbono ou hidrogênio no meio da cadeia? Tem heteroátomo ali? Aquele um que tem ali em cima, ele é diferente, ele conta? Isso, ó, tem o oxigênio aqui. Só que o oxigênio ele tá no meio da cadeia aqui que eu risquei ela de vermelhinha, na nossa cadeia que eu chamei de principal. O oxigênio tá no meio da nossa cadeia? Não. Não. No meio aqui, ó, tem alguma coisa que não é carbono ou hidrogênio? Tem alguma coisa que não é C ou H ali? Sim ou não? Não tem, né? Só tem carbonos e hidrogênios. Ó, carbono, hidrogênio, carbono, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Então só tem carbonos e hidrogênios. Portanto, essa cadeia ela é classificada como uma cadeia homogênea, tá? Eu esqueci de colocar aqui a animação para aparecer depois a resposta, deveria ter aparecido só depois, tá? Mas então a nossa cadeia aqui pode ser classificada como aberta ou acíclica, ramificada, porque tem aqui, ó, carbono que sai da cadeia principal, insaturada, porque tem dupla ligação entre 2 carbonos na cadeia principal, e homogênea, porque só tem átomos de carbonos e hidrogênios dentro da nossa cadeia principal. Como acho que foi a Rebeca que falou, tem o oxigênio aqui, gente, só que o oxigênio está para o lado de fora da cadeia principal, então é cadeia homogênea, tá? Pessoal, aqui essa parte de ressonância, geralmente eu trabalho só no terceiro ano, eu não falo agora, porque ela envolve um pouquinho de conhecimento que a gente vai aprender mais para frente, a hora que a gente vai estudando os compostos orgânicos. Aí eu volto para falar de ressonância com vocês, tá? Para a gente terminar, uma tarefinha para vocês, uma tarefinha de casa, tá? A cafeína é uma substância isolada do grão de café, entre outras fontes, e possui a seguinte fórmula estrutural. Então, essa é a fórmula estrutural da cafeína. Como
poderia ser classificada essa estrutura? Então, eu quero que vocês vão fazer isso daqui como tarefinha de casa. Vocês vão me dizer se essa cadeia é aberta, fechada ou mista, tá? Se você considerar ela como aberta, daí você vai ter que me dizer lá se ela é saturada, insaturada, homogênea ou heterogênea, normal ou ramificada. Se você me disser que ela é fechada, eu quero que você me diga se ela é alicíclica ou aromática. Se ela for alicíclica, eu quero saber se ela é homogênea ou heterogênea, se ela é normal ou ramificada. E se ela for mista, também tem que ter toda aquela classificação ali, tá? Então essa é uma tarefinha para vocês fazerem depois aí na casa de vocês, me contando como vocês chegaram até essa classificação do composto conhecido. Perdão, do composto conhecido então como cafeína. Vocês vão me colocar a classificação da cafeína, beleza? E aí, fechamos nossa aula de hoje. Tá? Pessoal, o que vocês acharam desse tema? É mais fácil ou mais difícil do que o outro? Bem mais fácil. Bem mais fácil, né? É bem tranquilinho. Na verdade, assim, ele é bem facinho mesmo, tá? Então, pessoal, querem tirar alguma dúvida do que vocês não tenham compreendido anteriormente, o que tenha ficado para trás, que por acaso vocês não compreenderam?